Olá, tudo bem? Eu sou Getúlio Zagreu e aqui é no Enem. Como você tá? Então, gente, hoje eu vou fazer uma aula diferente. Por que é diferente? Porque eu não quero falar especificamente de nenhum filósofo ou filósofa hoje e também não quero falar sobre nenhum conceito específico hoje, mas eu quero falar de um período histórico da filosofia. Porque uma parte muito interessante da filosofia é estudar a história dela mesma. Entender como que ela surgiu, como que ela está hoje e o desenvolvimento que levou, né, do seu começo até o seu desenvolvimento atual. Então, um dos períodos históricos que eu acho mais bacanas para a gente dar uma olhada, que de repente pode aparecer, mas que tem um apelo muito forte para a vida contemporânea, é o helenismo. E hoje nós vamos ver aí como vocês conseguem observar helenismo no Enem. Helenismo, Getúlio? O que é helenismo? Gente, Grécia, em grego, se diz Hélada. Hélada, que gerou a palavra Helena, por exemplo. Helena de Troia era a grega de Troia, por dizer assim. Helenos eram os nomes como os gregos se davam a si mesmos, como eles se dão a si mesmos hoje na República Helênica. Grécia e gregos foram nomes que os latinos, os romanos, né, deram aos gregos. Então, quando a gente fala de helenismo, a gente está mais ou menos falando de alguma coisa relacionada aos gregos, né? A Hélada. Vamos dar uma olhadinha então no começo dessa história. Vocês veem no mapa, gente, que a Grécia era basicamente essa região como que vocês estão vendo aí, né? Que tem aí, lá no sul dela, a ilha de Creta, que tem as cidades de Atenas, de Esparta, de Tebas, de Olímpia, e que também pertinho da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, gente, a Grécia nem sempre foi Grécia, ela nem sempre existia enquanto Grécia. Então, ela teve um momento de formação. Ao longo dos séculos 13, 12 a.C., os gregos estavam ainda chegando, né, em sucessivas levas de imigração do norte. Então, vários povos chegaram do norte para a Península Helênica, a Grécia, e foram formando o que então começou a ser entendido como gregos, né? Os primeiros povos a chegar foram os aqueus, depois deles chegaram os jônios e os éulos, e por fim chegaram os dórios. Cada vez que um povo desse chegava, havia guerras, havia confusão, havia saques, pilhagem, mas com o tempo eles iam se adaptando e iam formando a Grécia como uma coisa só. O que eu quero dizer como Grécia como uma coisa só? Na Grécia Antiga, gente, não havia essa coisa de unidade nacional. Havia os gregos, os romanos e os bárbaros entre eles dois. Só que os gregos não tinham um governo só, eles não tinham uma capital, por exemplo. Na verdade, cada cidade grega era sua própria capital, cada cidade grega era o seu próprio país. E a única coisa que eles tinham em comum umas com as outras eram a língua grega e a religião grega. Em Esparta, em Atenas, em Corinto, em Olímpia, em Tebas, em Mégara, havia sua própria moeda, haviam seus próprios reis, haviam suas próprias cortes, seus próprios exércitos. E era assim que as cidades-estado viviam na Grécia Antiga, né? Eles tinham a sua independência política e sistemática garantidas por um sistema de guerras que levavam independência a umas e escravidão às outras. Mas não se pode entender a Grécia Antiga como um país. Eram várias cidades-estados compartilhando de uma mesma cultura, mas politicamente independentes, certo? E essa independência garantiu que várias cidades atingissem um nível de autonomia, um nível de poder muito grande. A cidade de Atenas, por exemplo, estabeleceu colônias ao longo do mar Mediterrâneo. E junto com outras cidades, estabeleceu um tipo de imperialismo peninsular, em que cidades pequenas, né, além mar, pagavam tributo a Atenas. E ao longo do mar Mediterrâneo foram estabelecendo-se colônias gregas. Acontece que pertinho dali, na Ásia, havia um inimigo em comum. Vocês conhecem esse inimigo do filme 300. Esse inimigo era a Pérsia. A Pérsia era um grande império que reunia o Império da Média, o Império da Pérsia, o Império dos Babilônios, o Império dos Egípcios, dos Assírios. E tudo isso dentro de uma centralidade política, né, irrefutável, em que um rei-deus tinha poderes absolutos sobre seus súditos. Muito diferente da democracia ateniense, por exemplo, ou da diarquia espartana. Então, essa noção de um império autocrático, teocrático, crescendo no leste, né, ameaçava a fragmentação política e identitária dos gregos. Então,
os persas tentaram invadir a Grécia várias vezes. Inclusive, eles dominaram a região ali da Península Balcânica, que hoje é a Trácia, né? E começaram a tentar invadir a cidade, chegaram a destruir os prédios atenienses 2 vezes, os atenienses tiveram que fugir e tudo. E ao longo de vários anos eles foram combatendo uns aos outros, gregos versus persas. Do lado os persas, no império político, centralizado, com várias etnias dentro dele, mas obedecendo aos persas, e do outro lado os gregos, uma única etnia, uma única nação, combatendo mais com vários exércitos, com várias entidades políticas, independentes umas das outras. Então, quem você espera que vai ganhar essa guerra? Um império gigantesco, com pessoas de várias partes do mundo, com várias armas, que era a Pérsia, ou pequenas cidades gregas independentes, sem nenhuma coesão política entre elas? Exatamente. Quem ganhou essa guerra foram os pequenininhos, foram os gregos. Venceram as guerras pérsicas ou as guerras médicas, né? Médico não é aí o doutor de faculdade de medicina, médico aí é dos Medas, um povo que originou os persas. Então, depois de tanta confusão, os gregos finalmente venciam esse grande império que ameaçava a independência deles ali. Só que aí, em vez de garantir a paz entre eles, os gregos começaram a guerrear entre si. De um lado, Atenas, do outro, Esparta. E as cidades que escolhiam seu lado no meio. Então, essa foi a chamada Guerra do Peloponeso, que durou vários outros anos, bem complicada. Atenas, que começou essa guerra, perdeu, né, dando a vitória a Esparta. E qual é o resultado prático disso, gente? O resultado prático é que as cidades gregas saíram mega enfraquecidas dessa campanha, dessa batalha entre irmãos. E quando várias cidades, né, quando vários países ficam fracos, o que acontece? Exatamente, eles são conquistados, eles são dominados. Ao norte da Grécia havia um pequeno reino, mais ou menos grego, chamado Macedônia. Foi lá desse país, né, que veio Aristóteles, por exemplo. Então foi da Macedônia que, enquanto os gregos guerreavam contra os persas e depois entre si mesmos, a Macedônia só crescia, só se tornava forte. E aí um rei chamado Filipe II foi lá e invadiu a Grécia, as cidades gregas, e as dominou, transformando elas em províncias do reino macedônio. Essa política imperialista e multiculturalista dos macedônios não ia parar por aí. Por quê? Porque depois de Filipe II, o filho dele, Alexandre, continuou a conquista, porque lá na Pérsia, os persas voltaram a se organizar para atacar os gregos. Eles pensaram, gente, olha lá os gregos, eles mal derrotaram a gente, já estão se matando, vamos lá ocupar eles, porque vai dar certo. A gente tem poder, a gente tem armas, a gente tem dinheiro para invadir lá e conquistar, porque eles estão fracos agora. Só que eles não contavam com Alexandre. Eles não esperavam que um príncipe, depois rei, de um reino miudinho, picototinho, lá do norte da Grécia, pudesse fazer frente a eles. Mas Alexandre não só pôde, como fez. Ele era dono de um exército organizado, com armas modernas e uma estratégia de batalha genial que conseguiu derrotar os persas em seu próprio território. Alexandre, por exemplo, invadiu a Pérsia, foi atrás do imperador dos persas, o Dario, e conseguiu, derrotando o Dario, que foi morto por ministros traidores dele, tornar-se em seguida o imperador da Pérsia. E aí, gente, o que acontece? Acontece que os macedônios saíram da Macedônia, conquistaram a Grécia, conquistaram a Pérsia, né, e saíram conquistando outros territórios para além do antigo Império Persa, né? E quando Alexandre chegou no Egito e conquistou o Egito, ele foi coroado faraó. Então, aquela política asiática oriental do rei ser Deus também foi aplicada ao Alexandre, que se tornava agora um rei-deus, algo que era absolutamente escandaloso para os gregos antigos, mas que ele acabou se tornando. E aí, conquistou a região do Planalto Iraniano, avançou para o leste e conquistou várias regiões que hoje estão da Ásia Central, chegando até as portas da Índia. Ou seja, se vocês veem no mapa, o Império do Alexandre tinha começado aqui nesse pedacinho picototinho da Europa e avançou gradativamente para as regiões chamadas pelos gregos de regiões bárbaras, regiões orientais, conquistando o Egito,
a Mesopotâmia, a Capadócia, a Armênia, a terra dos babilônios, a Pérsia em si e regiões mais estranhas, como a Báctria, Bactriana, a Gedrósia e Gandhara, já chegando ali no Afeganistão, às portas da China. Ou seja, o Império do Alexandre foi um dos maiores que até então tinham existido e chegando ali na porta da China tinha acesso às rotas da seda, que era uma das principais bases econômicas do mundo antigo. Certo, gente? Então, não foi pouca coisa, foi muita coisa. Foi derrotar cidades que eram independentes, uni-las sob uma única, sobre uma única centralidade de poder e avançar contra um dos maiores impérios que já tinham existido, tornando ele província desse novo maior império agora. Então, foi uma conquista muito grande. O que nós vamos avaliar, então, é de que maneira uma mudança política altera o paradigma filosófico. Ou seja, o que isso quer dizer? Nós vamos tentar avaliar como essa grande e revolucionária mudança no aspecto político do mundo na época pôde influenciar o modo como as pessoas viam a si mesmas. Por exemplo, em Atenas, que vinha sendo democracia há muito tempo, e em que a filosofia só pôde se desenvolver mais ainda com Sócrates e Platão e Aristóteles por conta da democracia, Atenas não era mais democracia. Ela era agora parte de um grande império e tinha que obedecer ao imperador. Não era mais uma cidade em que os cidadãos tinham poder sobre sua própria vida. Era uma cidade de súditos. Percebam, existe muita diferença entre ser um cidadão e ser um súdito. Um cidadão tem poder compartilhado sobre a cidade. O súdito é alguém que se submete a um poder, a um rei, a um imperador, a um tirano. Então, de que maneira a filosofia, que até então tinha sido democrática e, portanto, política, ia lidar com essa característica, com essa perda de poder? Bom, tanto Sócrates como Platão tinham participado da vida política da cidade deles, que era Atenas, porque eles faziam parte da política de Atenas. Todo cidadão eupátrida, o que é eupátrida? É bem-nascido, nascido na nação ateniense, filho de pai e mãe atenienses, era partícipe da democracia. Ou seja, os atenienses eram, de certa forma, mais democráticos do que nós hoje em dia, porque eles participavam diretamente da democracia. Embora, por outro lado, fossem menos democráticos do que nós somos hoje, porque boa parte da população não participava desse centro de poder, desse centro de decisão, como as mulheres, os escravos e os estrangeiros, como era o caso de Aristóteles, por exemplo. Então, a democracia era parte integrante da vida das pessoas. E a filosofia também era democrática, ou seja, a filosofia enfrentava o poder. A filosofia se fazia em praça pública e botava o dedo na cara dos governantes. E isso dava certo na democracia. No império, monarquia, né, gente, não vai dar muito certo, não. Porque se eu for botar o dedo na cara do governante, ele vai cortar o meu dedo fora. Bom, então, a filosofia começou a ser influenciada por esse novo contexto filosófico e começaram a surgir o que nós chamamos de escolas filosóficas desse período. Esse período não é um período helênico, porque ele não é só grego. Ele é grego, mas ele também é macedônio, ele também é babilônio, ele também é egípcio, ele também é persa. Então ele é helenístico porque quem estava guiando essa união cultural, esse momento de contato de várias e diferentes culturas, eram os gregos. Ele não é helênico, mas ele é helenístico, ou seja, as culturas agora vão todas elas se tornar um pouco helênicas, inclusive na Judéia vai existir, por exemplo, um historiador chamado Flávio Joséfo, que era judeu, mas escrevia em grego, por exemplo, e o grego vai se tornar a língua de comunicação entre os vários povos, a língua da educação, a língua universitária, e os costumes gregos vão começar a se repetir em outras nações, e os costumes de outras nações vão entrar na Grécia. Por exemplo, sábios que vinham do mais extremo oriente, chamados gimnosofistas, que eram os sábios nus, chegavam da Índia para mostrar aos ocidentais, aos gregos, que eles aguentavam as dores mais lancinantes, como a dor das agulhas, a dor do fogo. Então, o contato com essas várias diferentes culturas dá uma profusão cultural muito grande à Grécia, que vai ter repercussões, óbvio, na filosofia. Então, começam a fundar aí
as escolas filosóficas helenísticas. E as mais importantes delas são essas que eu trouxe para vocês. O cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. E o que é isso tudo, gente? Cinismo, por exemplo, não quer dizer aquela pessoa que, haha, te enganei, a pessoa cínica, não. Não é uma pessoa sem sentimentos que engana as outras e fica feliz com isso. Cinismo vem do grego kynos, cão, cachorro. O cinismo era a escola filosófica do cachorrismo. E o que é cachorrismo? Cachorrismo é, diante da nossa perda de liberdade, diante da perda de nossos bens, diante da perda de nossa mais profunda ligação com a dignidade, o que nos resta, né, o que nós devemos fazer de mais correto agora é assumir uma postura que leve em conta apenas o necessário. Ou seja, assim como os cães vivem apenas com o necessário, nós também deveremos viver apenas com o que é necessário. Então, o cinismo era a escola filosófica que visava a realização das necessidades mais fundamentais do ser humano, por exemplo, como comer, se alimentar e ter algum lugar onde dormir, como um cachorro. O mais famoso desses filósofos cínicos foi o Diógenes, que tem uma anedota muito interessante de quando Alexandre invadiu Atenas, estava doido para conhecer o Diógenes. Diógenes era famoso porque ele morava dentro de um barril, ele saía por Atenas segurando um lampião, né? Procurando por um homem justo, mas nunca encontrando nenhum. E aí essa fama dele chegou a Alexandre. Alexandre foi lá e disse, cadê o Diógenes, gente? Eu quero conhecer ele. Aí chegou lá no Diógenes, e aí, Diógenes, tudo bem? O Diógenes nem deu bola para ele, assim. E aí o Alexandre falou, Diógenes, o que você quer? Diga qualquer coisa que eu te dou. Imagina você chegando o homem mais importante e poderoso do mundo, te oferecendo qualquer coisa. O que você ia querer? Se de repente o Donald Trump chegasse, o que você quer que eu vou te dar agora? O Diógenes olhou para Alexandre e falou, eu quero que você saia do meu sol, porque eu estou me bronzeando. E aí ele ficou lá, se bronzeando, o Alexandre foi embora, super satisfeito de ter conhecido um filósofo cínico. Outra escola filosófica super interessante dessa época era o ceticismo. O ceticismo era a escola que acreditava que nenhum conhecimento é possível, que nenhum conhecimento é verdadeiro e que tudo é ilusão oferecida pelas sensações. Então, um filósofo muito importante do ceticismo foi o Pirro, que acreditava que não existindo qualquer possibilidade de conhecimento verdadeiro, nós devemos buscar uma vida em que nada nos perturbe, uma vida imperturbável em que eu possa ter ao menos isso, ao menos uma desligação, um desligamento do que as sensações me oferecem. Outra escola super importante da época foi o epicurismo, fundado por esse cara chamado Epicuro, que falou que nós devemos levar uma vida que leve em consideração os nossos prazeres. Por exemplo, o prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de dormir. Esses prazeres fazem parte da nossa vida. Erradamente, hoje em dia, o epicurismo é associado ao hedonismo, que fala que a gente deve só viver em função dos prazeres. O Epicuro não falava que a gente devia viver só em função dos prazeres. O Epicuro falava que a gente devia buscar a felicidade e que a felicidade passa pelos prazeres. Mas que existem prazeres maiores do que outros. Então a gente deve, às vezes, ceder e renunciar a um prazer pequeno em vista de um prazer maior. E a vida feliz só pode ser atingida entre amigos. Então, a ética do Epicuro era uma ética da amizade que funcionava em vistas à felicidade. Então, os prazeres epicuristas eram muito mais espirituais do que carnais. E uma escola também muito importante da época era o estoicismo. O estoicismo buscava, assim como o ceticismo, o ideal de imperturbabilidade. Só que a imperturbabilidade do estoicismo não era aquela da falta de conhecimento, não. Na verdade, é possível conhecer algumas coisas sim, mas mais importante do que isso é entender que o destino ele é uma força contra a qual eu não tenho forças. Veja, a gloriosa Atenas caiu debaixo do poder macedônio. E daqui a pouco a Macedônia vai cair debaixo do poder romano. E assim por diante. Ou seja, o destino é uma força cega que anula a felicidade das pessoas. Ou seja, a única maneira de eu não ser infeliz é não sendo feliz também. É saindo da felicidade da infelicidade, não deixando que nada me perturbe. Buscando esse ideal da ataraxia, que é nada vai me perturbar. Nem nada bom, nem nada ruim. Um filósofo muito importante do estoicismo não era grego. Houve filósofos gregos, estoicos, mas
o estoicismo se desenvolveu muito mais em Roma. Lembrem-se que no contexto helenístico, as regiões do mundo antigo estavam se conectando muito mais, e Roma importou muito a filosofia grega, muito o estoicismo para si. O que fazia muito sentido, porque Roma era um império e não havia democracia em Roma. Então a filosofia não podia ser feita fora do sujeito, mas era uma filosofia intimista. Um filósofo romano muito importante foi o Marco Aurélio, que é esse moço que aparece aí, que também foi imperador. Ele foi um imperador filósofo, que deixou nas suas meditações um relato muito interessante de como o homem que tinha todo o poder nas mãos pensava sobre a sua condição mortal. Porque algo que o estoicismo levava muito em consideração era a finitude humana, que os seres humanos morrem e que nós devemos tentar aprender a morrer ao longo de toda a nossa vida. Que filosofia é um constante e exaustivo exercício de aprender a morrer. Então, Marco Aurélio, ao lado de Sêneca e outros filósofos históricos romanos, expressa essa noção de que filosofia deve nos guiar para uma vida em que as vicissitudes da vida e a finitude da vida não nos perturbem. Okay? Então, algo que o ceticismo, o cinismo, o epicurismo e o estoicismo têm em comum é que elas são filosofias éticas, filosofias que não se preocupam tanto assim com questões teóricas, mas que buscam uma realização prática muito imediata. E essa é uma característica das filosofias helenísticas, são filosofias éticas, tá, gente? E o Marco Aurélio é esse cara, que foi esse filósofo estoico e que era, ao mesmo tempo, o homem mais poderoso da época dele. Então, em resumo, as filosofias helenísticas surgem ao fim da Era Clássica e a partir da expansão do Império Macedônio, em que há totalmente a perda do referencial democrático, o contato com religiões orientais, como os gimnosofistas, o zoroastrismo e o hinduísmo, e surgem a partir desse contato diversas respostas. O cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo são as principais escolas filosóficas desse período filosófico chamado helenismo, em que há deliberadamente uma fuga para dentro do indivíduo, uma fuga das vicissitudes da vida, das intempéries e da instabilidade que os impérios que crescem e caem, e são notoriamente filosofias práticas, filosofias de vida. Nesse sentido, como que será que a gente resolveria uma questão que versasse sobre o estoicismo? Diz aí Marco Aurélio nas suas meditações. Na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência é um fluxo, seus sentidos um turbilhão, todo o seu corpo algo pronto a apodrecer. Sua alma, inquietude, seu destino obscuro e sua fama duvidosa. Em resumo, tudo que é relativo ao corpo é como o fluxo de um rio, e quanto à alma, sonhos e fluidos, a vida é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha, e a reputação, esquecimento. O que pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa, a filosofia. Ela consiste em abster-nos de contrariar e ofender o Espírito Divino que habita em nós, em transcender o prazer e a dor, não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não depender das ações dos outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte e, sobretudo, aguardar a morte com calma e resignação, pois ela nada mais é do que a dissolução dos elementos pelos quais são formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses elementos em sua contínua transformação, por que então temer as mudanças e a dissolução do todo? Considerando essas Considerando esse texto, vamos ver agora as afirmativas em seguida. 1. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. 2. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama e a riqueza e o prazer. 3. Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida humana. 4. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa, porque nos permite compreender que a morte é parte de um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela. 5. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da morte. E 6. Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. Que itens estão corretos, né? Qual vocês marcariam aí? Muito bem.
Se você marcou o item C, esse é o item correto. Apenas os itens quarto e quinto e sexto, estão corretos. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte é parte de um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela. E para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. Vocês poderiam responder essa questão apenas por exclusão, certamente. Não precisava conhecer todos os textos do Marco Aurélio. Porque Marco Aurélio fala naquele texto que a morte não é um grande mal, como diz o item 1. A morte é parte de um processo natural. Vocês veriam isso por interpretação. Não seria o item 2, porque ele não está falando que a filosofia deve buscar riqueza, poder e fama. Nem o item 3, que fala que a fama nos ajuda a transcender a nossa finitude. Ele está falando meio que o contrário disso, né? Nem o item 5º, porque Marco Aurélio não fala aí em cristianismo, que na verdade na época nem tinha chegado ao poder, a ponto de converter o imperador. Isso aconteceria depois. Então fica o item C, que diz que as frases 4 e 5 e 6, estão corretas. E aí, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e vamos levar filosofia para todo mundo, gente. Obrigado e até a próxima.